Oi, gente, vou desabafar aqui porque não tenho com quem conversar. Sei que vai ficar longo, mas espero que alguém tenha paciência de ler até o fim, porque estou sufocada e preciso colocar isso pra fora. Meu nome não é esse, mas vou usar Yasmin para manter o anonimato. Tenho 28 anos, sou morena, alta, malho todos os dias e trabalho como influencer no Instagram. Já passei dos 30.000 seguidores e minha vida parece perfeita para quem vê de fora. Sempre gostei de cuidar da minha aparência, faço academia religiosamente, cuido da pele, do cabelo, da alimentação. Meu corpo e minha imagem são meu trabalho, ao mesmo tempo, meu orgulho. Casei com o Thiago quando eu tinha apenas 18 anos. Ele é corretor de imóveis de luxo aqui no Rio de Janeiro, um homem sério, calado, muito dedicado ao trabalho. Desde que nos conhecemos, ele sempre demonstrou ambição e vontade de crescer. E, de fato, cresceu. Hoje conseguimos morar numa casa confortável na Zona Oeste, temos carro bom, viagens ocasionais, e eu nunca precisei trabalhar fora. Minha prioridade sempre foi ele, nosso lar e nossa família. Para muita gente, eu sou a mulher que conseguiu vencer cedo na vida, bonita, casada, estável, sem preocupações financeiras. Mas só quem vive por trás da tela sabe que nem tudo é o que parece. Nos últimos anos, o Thiago começou a se distanciar. Ele trabalha demais, sai cedo, volta tarde, quase não conversa. Quando está em casa, prefere ficar no celular ou no computador. Às vezes sinto como se fossemos dois estranhos dividindo o mesmo teto. Eu tentei preencher esse vazio me dedicando ainda mais ao Instagram, à academia, a mim mesma. Mas, no fundo, sempre achei que estava fazendo isso também por ele, para continuar sendo aquela mulher que chama atenção, que ele teria orgulho de ter ao lado. Temos a Marlene trabalhando aqui em casa há uns 3 anos. Ela tem 45 anos, é morena, gordinha, com seios e quadris grandes. Mora muito longe, tem 3 filhos e sempre foi muito dedicada. Eu confiava nela de olhos fechados, quase como uma parte da família. Nunca me passou pela cabeça que algo errado pudesse acontecer entre ela e meu marido. Nunca. A minha vida parecia estar sob controle, até que algo começou a me incomodar. Pequenos detalhes, conversas cortadas quando eu entrava no cômodo, o Thiago sempre evitando estar em casa no mesmo horário que a Marlene, olhares rápidos que eu não soube interpretar. Achei que estava ficando paranoica. Foi aí que decidi instalar câmeras de segurança dentro de casa. Não fiz isso desconfiando deles, mas porque recentemente houve alguns assaltos na vizinhança, e eu queria me sentir mais segura. Coloquei na sala, na cozinha e em alguns corredores. Mal sabia eu que essa decisão ia destruir a vida que eu conhecia. Eu só queria segurança. E encontrei a minha pior insegurança. No começo, eu nem lembrava das câmeras. Instalei, configurei o aplicativo no celular e deixei lá. Era mais para ter paz de espírito do que qualquer outra coisa. Uns dias depois, numa manhã qualquer, eu estava sozinha, tomando meu café e mexendo no celular. Sem querer, abri o aplicativo das câmeras. E foi ali que meu mundo desabou. Na gravação da sala, eu vi o Thiago entrando apressado, como se estivesse nervoso. Minutos depois, a Marlene apareceu. Ela estava com a vassoura na mão, mas parou quando ele se aproximou. Ele falou algo que não consegui ouvir, porque não tinha som, mas pela expressão dela, deu para perceber que não era sobre trabalho. De repente, ele segurou o braço dela. A Marlene hesitou por um segundo, depois largou a vassoura no canto. O Thiago a puxou mais para perto e, sem pensar 2 vezes, a beijou. Não foi um beijo rápido, desses que a gente poderia até inventar desculpas. Foi um beijo profundo, cheio de desejo. Naquele instante, senti meu corpo gelar. Meu coração disparou como se fosse explodir. Eu queria acreditar que estava entendendo errado, que talvez fosse uma cena mal interpretada. Mas não havia como negar. O meu marido estava beijando a empregada dentro da minha própria casa. Avancei o vídeo com a mão trêmula. O que vi depois me fez querer vomitar. Eles sumiram juntos pelo corredor que leva ao quarto de hóspedes. Alguns minutos depois, voltaram. Ela ajeitava a roupa, o cabelo, e ele parecia satisfeito. Meu chão se abriu. Comecei a tremer, a suar frio, e a sensação era de que alguém estava apertando minha garganta. Era como se eu tivesse levado uma facada e estivesse vendo meu sangue escorrer sem poder fazer nada. Eu gritei sozinha, na sala, chorei até faltar ar. Foram horas em estado de choque. Eu revia o vídeo e cada vez doía mais. Era como cutucar uma ferida aberta.
Eu me perguntava, asterisco asterisco por quê? O que eu fiz de errado? Não sou suficiente. Asterisco asterisco. Eu, que sempre me dediquei a ele. Eu, que nunca trabalhei fora porque ele não quis, porque dizia que queria cuidar de mim. Eu, que sempre cuidei do meu corpo, da casa, da imagem que ele tanto gostava de exibir. Eu, que abri mão de tanta coisa para ser a esposa perfeita. E ele preferiu a Marlene. Naquele momento, senti que minha vida tinha acabado. Passei dias remoendo aquilo. Não consegui dormir direito, não conseguia comer. Eu acordava no meio da noite com aquela cena passando na minha cabeça, como se fosse um pesadelo sem fim. Durante o dia, eu me pegava olhando para o Tiago como se ele fosse um estranho. E, ao mesmo tempo, não tinha coragem de falar nada. Eu ensaiei 1000 vezes o que dizer. Escrevia e apagava mensagens no celular. Mas a raiva e a dor eram maiores do que qualquer medo. Até que uma noite, quando ele chegou do trabalho, eu não aguentei mais. Ele entrou em casa, largou a pasta no sofá e foi direto pegar uma cerveja na geladeira. Parecia tão tranquilo, tão alheio ao que estava me destruindo por dentro, que meu sangue ferveu. Tiago, a gente precisa conversar. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu tremia. Ele me olhou desconfiado. Sobre o quê? Sobre você e a Marlene. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele congelou por alguns segundos, depois riu, um riso seco, debochado. Então você sabe. Eu vi. Respondi, com os olhos cheios de lágrimas. Eu vi nas câmeras. Vi vocês dois. Dentro da minha casa. Ele não se abalou. Não pediu desculpas, não tentou negar. Pelo contrário. Encostou-se na pia, cruzou os braços e disse: E daí? Você vive na academia, vive no celular, no Instagram, mostrando o corpo pros outros. Mas pra mim, você não tem mais tempo. Você acha que eu me sinto casado? Senti como se estivesse sendo esbofeteada. Eu faço tudo por você. Gritei, sem me controlar. Sempre coloquei você e essa casa em primeiro lugar. Abri mão de tudo por nós. Ele se aproximou, com um olhar frio, e sussurrou. Pois é. Mas, Yasmin, transar com a Marlene foi muito melhor do que com você. Essas palavras me despedaçaram. Foi como se ele tivesse arrancado meu coração e jogado no chão, pisando em cima. Eu chorei na frente dele, implorei para ele não falar aquilo. Mas ele não parou. Eu não me arrependo. Pelo menos com ela eu não me sinto sozinho. Naquele instante, a imagem que eu tinha do meu marido se quebrou em 1000 pedaços. Eu não reconhecia mais o homem com quem dividi 10 anos da minha vida. Então vamos nos separar. Falei, com o pouco de dignidade que me restava. Ele riu de novo, gelado. Se você pedir o divórcio, não vai levar um centavo. Você não trabalha, não tem nada no seu nome. Quer mesmo se virar sozinha? Vai voltar para casa da sua mãe? Viver de quê? Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Era como estar presa numa jaula. Eu não queria mais aquele casamento, mas ele deixou claro que, se eu tentasse sair, eu ficaria sem nada. Eu fui pro quarto chorando, tremendo, sem saber o que fazer. Eu queria sumir, queria desaparecer. Desde aquele dia, carrego essas palavras dentro de mim como um veneno. E não sei quanto tempo vou aguentar. O pior de tudo não foi só ouvir do Tiago que preferia a Marlene. O pior é ter que conviver com ela todos os dias, como se nada tivesse acontecido. Eu pensei em demitir a Marlene logo depois da discussão. Mas o Tiago foi direto. Se você mandar ela embora, é você quem vai sair dessa casa. Ou seja, além de me trair, ele ainda me obrigou a continuar dividindo o mesmo teto com a mulher que me roubou como esposa. Desde então, cada manhã é uma tortura. Acordo, tomo meu café e lá está a Marlene, na cozinha, mexendo nas panelas, fingindo que nada aconteceu. Ela nunca tocou no assunto comigo. Nunca pediu desculpas, nunca sequer demonstrou vergonha. Pelo contrário, às vezes sinto que ela tem prazer em me ver destruída. Os olhares dela me matam. Quando o Tiago chega mais cedo e cruza com ela no corredor, percebo aquele brilho nos olhos, aquela cumplicidade silenciosa. Eu sei que eles continuam. Não tenho provas recentes, mas sinto. É uma intuição que corrói. Já aconteceu de eu chegar mais cedo da academia e encontrar os dois na sala, rindo de alguma piada interna. Quando eu entro, o silêncio cai como uma pedra. Eles fingem que nada, mas eu sei. Eu sei. Eu não consigo mais olhar para Marlene sem sentir nojo,
mas ao mesmo tempo me sinto inferior a ela. Eu, que sempre fui vista como a bonita, a jovem, a esposa dedicada, estou sendo trocada por uma mulher 17 anos mais velha, gordinha, que nunca teve nada do que eu tenho. Isso me destrói por dentro, porque me faz pensar que talvez o problema seja mesmo comigo. Às vezes me tranco no banheiro e choro em silêncio, porque não quero que ela perceba a minha fraqueza. Já pensei em confrontá-la, em perguntar como ela tem coragem de deitar na minha cama depois de saber que me destruiu. Mas aí eu lembro que não posso demiti-la, que o Tiago está do lado dela, e eu me calo. É uma humilhação diária. Uma tortura leita. Conviver com o meu algoz dentro da minha própria casa. Eu sinto que estou me afundando numa depressão. Me olho no espelho e não reconheço mais quem eu sou. Antes eu me achava linda, poderosa e fluente. Hoje me sinto apagada, invisível, descartável. E o pior de tudo é que eu não vejo saída. Eu nunca pensei que um dia fosse dizer isso, mas eu estou me sentindo prisioneira dentro da minha própria casa. Cada canto desse lugar, que antes eu chamava de lar, agora me sufoca. As paredes parecem carregar os segredos que eu não consigo esquecer. Antes, eu acordava animada para malhar, para gravar vídeos, para mostrar meu corpo, meu estilo de vida. Hoje, eu acordo sem vontade de sair da cama. Meus seguidores notaram. Já recebi mensagens perguntando por que sume, porque minhas postagens estão cada vez mais raras, porque meu sorriso parece forçado. Mas eu não tenho coragem de contar a verdade. O mundo me vê como uma mulher forte, bonita, que venceu na vida. Como eu vou admitir que estou sendo enganada, usada, humilhada dentro da minha própria casa? Eu sinto que estou afundando. Tenho crises de choro repentinas, perco o apetite, e quando como, parece que a comida não tem gosto de nada. Às vezes me pego olhando para o nada, por minutos, como se meu corpo estivesse aqui, mas minha mente tivesse ido embora. Já pensei em fazer as malas e fugir. Ir para a casa da minha mãe, me afastar de tudo. Mas quando penso na reação do Tiago, lembro da ameaça dele ecoando na minha cabeça. Se você sair, não leva um centavo. E ele não está blefando. Não tenho nada no meu nome. Nunca trabalhei fora porque aceitei o que ele sempre disse, que não precisava, que o papel da esposa era cuidar dele e do lar. Agora percebo que me tornei totalmente dependente. E ele sabe disso. É como se tivesse planejado esse cativeiro invisível. E, enquanto isso, a Marlene continua aqui. Rindo, cozinhando, passando pano na sala, e talvez, nos momentos em que eu não vejo, dividindo o mesmo corpo que deveria ser só meu. Às vezes me olho no espelho e quase não reconheço mais quem eu sou. Eu era Yasmin, bonita, desejada, influente, uma mulher que todos admiravam. Agora sou apenas uma sombra, uma mulher quebrada, que não sabe para onde ir. A cada dia que passa, a sensação de estar presa vai ficando mais forte. Presa a um homem que me traiu e não se arrepende. Presa a uma empregada que virou amante. Presa a uma vida que não me pertence mais. E o que mais dói, é não ver saída. Eu não sei mais o que fazer. Escrevendo tudo isso aqui, percebo o quanto minha vida virou um labirinto sem saída. Eu não quero mais viver com o Tiago. Não suporto mais olhar para ele e lembrar das palavras que disse, da frieza com que me destruiu. Não suporto mais viver sob a sombra da Marlene, dentro da minha própria casa, como se eu fosse a intrusa. Mas também não posso pedir divórcio. Ele me fez dependente, me prendeu de um jeito que eu nunca imaginei. Eu penso nos meus 10 anos de casamento e me pergunto, será que tudo foi uma mentira? Será que todo esse tempo eu fui só um enfeite para ele mostrar pros amigos, enquanto por dentro ele já não me amava mais? Estou cansada. Cansada de fingir que minha vida é perfeita no Instagram. Cansada de sorrir para a câmera enquanto por dentro eu estou em pedaços. Cansada de ter que conviver com a mulher que dividiu meu marido comigo e que continua circulando pela minha casa como se fosse a dona dela. Eu sinto que estou à beira de uma depressão profunda. Já pensei em desistir de tudo, em simplesmente desaparecer. Mas aí lembro que, se eu sumir, a versão que vai ficar é a dele, e eu não quero ser a vilã da minha própria história. Eu não sei se escrevo isso aqui para pedir conselhos, ou se escrevo só para não enlouquecer. Mas, por favor, se alguém já passou por algo parecido, se alguém souber como sair de uma prisão assim, me diga. Porque eu não vejo luz nenhuma no fim desse túnel. Eu sou a Yasmin. Tenho 28 anos. Sou bonita, influente, com milhares de seguidores que acham que a minha vida é um conto de fadas. Mas a verdade é que eu estou despedaçada.
E eu não sei quanto tempo mais consigo segurar isso sozinha.